Pensando nisso, né, nesse desafio de você ser um AT e se conectar, que é da natureza do AT também fazer as orientações, como é que é? Qual é a especificidade da orientação ou do treinamento no AT? Tem diferença? Vocês veem diferença do AT, né, desse tipo de orientação e do treinamento no AT versus Sim, estando em Total, consultório? Como é que vocês veem isso aí? total. Tem total diferença. Acho que antes eu queria até ressaltar o quanto o AT ele é um profissional estratégico, que se conecta, que se comunica, e ele vai entrar ali e fazer parte de toda a circunstância, né? Via de regra, no nosso trabalho, o AT, além de realizar os atendimentos com quem quer que seja, vamos pegar um exemplo aí de um adolescente, ele vai trocar também com esses pais, então a orientação parental e o treinamento parental são inerentes à sua intervenção. Eventualmente, né, quando a gente percebe que é necessário separar por questão de vínculo mesmo ou de própria organização do caso, aí entra um outro profissional para fazer especificamente essa orientação, né? Mas pegando um pouco mais lá atrás, quando começa esse trabalho de orientação, eu acho que ele até antecede um pouco o treinamento, né? Porque daí é toda a reflexão sobre o caso, sobre como as coisas estão organizadas, como a participação dos pais, dos familiares, de quem convive, ele está influenciando sobre aquilo. Esse é um ponto bem importante, né? Porque muitas vezes a gente recebe uma queixa e não há tanta clareza do que está causando aquele elemento ali que é trazido na queixa, né? E aí, quando a gente consegue clarear isso, a meu ver, até aumenta o engajamento no próprio processo de orientação e treinamento, né? Subsequente a isso. Mas esse seria, acho que, o ponto crucial, no início. Ajudar a entender o que está acontecendo, essa relação entre ação e consequência, o que está influenciando, o que está motivando. E a partir daí a gente consegue entender ali as questões da família também, né? Porque isso também é algo que a gente tem que olhar. Não basta só pensar, como o exemplo que você citou agora há pouco, Gero, tipo, ele não dorme cedo, mas tal, o que envolve? Qual que é a cultura disso? Né? Como é que tá a medicação? Enfim, N coisas. Perfeito, como é que tá a rotina, né? N variáveis, né? E o AT, como é a pessoa que vivencia toda a situação, ele vai ter elementos para trazer para essa discussão depois, né? E aí, dentro da orientação, vai ter mais esse viés de trocar sobre o caso, de entender as questões do cliente, de entender as questões da família e pensar sobre o que pode ser feito, né? O que vai dar certo, o que não vai dar, enfim. Aí depois a gente entra na parte do treinamento parental, que é mais a prática. Quer comentar um É, pouquinho sobre a eu prática? ia perguntar exatamente isso. A gente já veio falando muito de orientação versus treinamento. Dá uma Uhum, explicada melhor aí. eu acho que fica melhor se eu citar um caso que Ou eu me dar lembrei, exemplo aí. eu acho que é mais uhum, fácil, né, para elucidar. Eu acompanhei um caso que os pais procuraram a minha ajuda aqui dentro da equipe justamente por isso, que eles estavam com uma questão com o filho deles pequeno e inicialmente a gente começou com os atendimentos online, né, mais uma prática assim de orientação, de entender qual que era a demanda, conhecer um pouco da família, um pouco do filho deles. Mas o que eu percebi é que só orientação, né, só entender o que estava acontecendo com base no que eles me traziam e propor algumas mudanças não estava sendo suficiente. Então, a gente combinou que eu iria alguns dias na casa deles para eu poder conhecer pessoalmente e estar ali vivenciando junto o momento, né? Então, aí já entra um pouco mais a parte de treinamento, porque eu pude observar, trazer numa outra discussão, numa outra reunião que a gente fez e a gente combinar. Bom, eu vou mais um dia e aí eu vou fornecer um modelo para vocês de uma técnica que pode funcionar. Então, eles puderam observar como eu me relacionava com a criança, para a gente chegar naquele objetivo que a gente tinha combinado, e depois ajudar eles a fazer de uma maneira semelhante. Porque eu acho que é uma vantagem assim, do AT, a gente tem um olhar mais treinado. E também não cabe que a gente cobre do pai ou da mãe que eles consigam relatar da mesma forma que nós, enquanto profissionais, vamos conseguir. Até porque é por isso que eles procuraram o nosso serviço. Então, a gente tem essa vantagem e tudo bem se o pai ou se a mãe não consegue entender muito bem o que está acontecendo, mas a gente consegue depois mostrar para eles e identificar junto com eles. Vocês conseguem perceber como que é a mudança? Você acha que faz sentido para você? Como você se sentiu? Como você acha que seu filho se sentiu?
Poder fazer essa alternação entre orientação e treinamento, acho que ajuda muito a complementar, sabe? O caso fecha muito. Eu não vou dizer que todos os casos acontecem da gente fazer essa parte de treinamento, mas muitos casos acabam acontecendo e eu acho que é mais fácil e até melhor para o pai e para a mãe, porque eles conseguem ter um modelo um pouco mais adequado, vamos dizer assim, do que funcionaria para chegar naquele objetivo que ele quer. Que é uma coisa que a gente vê com muito pai e com muita mãe. Eles estão bem intencionados, querem chegar naquele objetivo, mas às vezes falta a forma, sabe, para chegar. E o nosso trabalho com os pais é esse: ajudar a chegar numa forma que faça sentido para todo mundo. Perfeito. É um treino muito complexo, né? Se a gente for parar para pensar, porque é um treino de observação, né? De fazer aquilo que teoricamente dá certo, de se observar diante de tudo que está acontecendo, né? Então, assim, é bem difícil mesmo, é bem difícil. Como a já falou, assim, não são todos os casos que precisam de treinamento, mas eventualmente só orientação, né? Você conseguir replicar aquilo que foi discutido para o ambiente ali natural, para o momento de crise, é muito complexo.